Olá, bom, vou colocar mais uma atividade aí para vocês fazerem, né? Essa atividade de matemática vai envolver um jogo chamado Tangram, que eu creio que vocês devem ter feito um pouco aí ou no Fundamental 1 ou no Fundamental 2, na aula de matemática, ou na aula de educação artística, chamada Artes agora, né? Então aí essa atividade é a 5, está na página 67. Então aí ele vai relacionar esse jogo para algumas atividades de matemática. Basicamente vai representar algumas coisas relacionadas às figuras em forma de frações, tá? Então tá bem dentro dessa parte de fração aí. Então por enquanto é só para observar os desenhos e fazer a representação. Bom, vamos lá. 1. Observe o passo a passo para construir o Tangram. Passo 1. No quadrado, traçar uma diagonal dividindo em dois triângulos grandes. Então esse é o primeiro desenho aqui, certo? Então feito aqui o desenho, dividiu aqui em um triângulo, dois triângulos grandes, certo? Diagonal é aquela linha que pode ser no sentido que está ou no outro sentido, né? Formando ali um X mais ou menos. Passo 2, traçar um segmento de reta, um pedaço de reta, tá? Cujas extremidades estão no ponto médio da base e o ponto médio da altura do triângulo retângulo, conforme indica a figura. Então, o ponto médio que ele está falando, como o próprio nome diz, a gente estudou média também, né, o ano passado. Então, aqui está na metade. Vamos supor que aqui é 4, seria na metade, ou seja, 2, certo? Aí fez o triângulo, esse triângulo aí é chamado de triângulo retângulo, tá? Bom, aí a próxima etapa aí, passo 3. Dividir a diagonal do quadrado em 4 partes iguais. Então é aqui, ó, só para poder observar, ele fez as marcações, tá vendo? 1, 2, 3. Então, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Vamos supor que aqui é 1, aqui também é 1, aqui é 1 e aqui também é 1, tá? Então, em 4 partes iguais, e o segmento que liga a base e a altura em 2 segmentos iguais, conforme a figura. Então, aquele triângulo retângulo que foi feito aqui vai ser dividido em 2, tá? Vamos supor que aqui é 1, aqui também é 1, certo? Então tá lá a etapa aí. Não sei como é que vocês fizeram, mas geralmente os professores passam a construção do Tangram. Aí, ligando os segmentos conforme os passos 4, 5 e 6, obteve-se o passo 7. Então, o passo 4 aqui, ó, então, daquela divisão que foi feito, começou a formar o quadrado, né, que é uma das peças que tem do Tangram. Então, formou aqui, né, e depois esse pedacinho aqui, tá, para formar o quadrado, certo? Passo 4 e passo 5. E os outros passos, né? Depois de formar o quadrado, forma-se aqui um triângulozinho menor, que vai ser base para esse exercício que a gente vai fazer. E aqui já forma uma outra figura, que é chamada de paralelogramo, certo? Que é uma das peças do Tangram. E depois de fazer esse daqui, aí divide aquele triângulo maior, que ficou aqui como metade do quadrado inicial, divide em 2. Aí tem as peças. Ele pediu para recortar, para fazer, mas eu preferi já colocar aqui na apresentação, que aí vocês não precisam ficar se matando muito para fazer aí, já tem a apresentação, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui como que ficaria o Tangram. Só relembrar um pouquinho, né? O Tangram é um jogo chinês, é como se fosse um quebra-cabeça de 7 peças compostas por formas geométricas, e aí você vai encaixando com essas formas geométricas, formando figuras, tá? Geralmente é um jogo para criança, né, que é bem lúdico, porque tem que ter bastante imaginação para observar as figuras que são formadas lá. Mas como está aí nessa atividade, aí eu vou colocar, tá vendo? Numerei lá 7 peças, segundo o jogo aí dá para formar mais de 1000 conjuntos diferentes de quebra-cabeça, tá? Ó, o 1 e o 2 são chamados de triângulos grandes, tá vendo? Então tá lá o desenho lá, tem o triângulo 1, triângulo 2. O 3 é chamado de triângulo médio,
tá? Então tá entre o grande e o pequeno. Quais são os triângulos pequenos? São os triângulos 4 e 6. Esses são os triângulos médios, tá? Fazendo por ordem crescente, certo? O 5, que é o chamado paralelogramo, tá? E o 7 é o quadrado, tá? E aí, assim, só por curiosidade, né? Não sei se vocês já brincaram disso ou montaram alguma vez, tá aí algumas das peças que são possíveis. O primeiro é parecido com um pato, isso que eu falei, que tem bastante imaginação. O segundo é uma casinha, né? O terceiro, o barco. E o quarto desenho ali é um cachorrinho, certo? São uma das possíveis dentre as 1000 aí, segundo os estudos do Tangram, certo? Então, é um jogo de quebra-cabeça. Bom, aí o que tem aí na atividade agora? Essa parte 1 já desmontei lá, não precisa fazer não, tá? É só olhar o vídeo aí, se tiver alguma dúvida, e aí já faz. Aí, observe as peças do Tangram e responda. A. Quantos quadrados pequenos cabem ao todo no Tangram? Então eu fiz o desenho aqui, deu um trabalhinho para fazer, mas eu fiz aqui o desenho como se fosse usando como unidade de medida aquele triângulo menorzinho, certo? Então quantos triângulos que dá no total? Então eu fiz aqui ele como se fosse, então vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Então, eu vou fazer essa primeira parte, depois vocês vão seguindo aí o exercício. Então, se você usar como base aquele triângulozinho menor, você consegue completar toda a superfície com 16 quadradinhos menores. Então, aqui eu já coloquei, tá vendo? Aí ele coloca a B. Escreva a fração que represente a relação entre a superfície de um triângulo pequeno e o total de triângulos pequenos que compõem a superfície do Tangram. Ou seja, se no total nós conseguimos fazer 16, qual é a fração que vai representar um triângulo menor em relação ao total? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu pego esse pedacinho aqui, o que isso representa em relação à superfície? Ele representa um triângulo no total de 16 possíveis, não é isso? Se eu pegar toda a área, preencher com triângulos menores, eu vou ter 16. Então ali um triângulo representa uma área de um total de 1 sobre 16. Então vai ter que fazer assim, tá vendo? 1 sobre 16, certo? Basicamente é isso que vai ter que fazer na atividade, tá? Então assim, aí na C, agora C, eu quase falei D, agora C, você vai ter que fazer na página 69, fazer mais ou menos essas construções. O que eu fiz? Porque é mais difícil fazer sem o auxílio do professor e tudo mais, né? Então aí a gente fez com um triângulo, agora tem que fazer com as outras peças, que é o quadrado é um só, os triângulos grandes são 2, tá? Paralelogramo é um só e o triângulo médio é um também. Então aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que representar a mesma coisa, tá vendo? Tá toda sobre 16, porque é o número total de peças de triângulos pequenos, tá? Então aí o que nós vamos fazer? Nós vamos representar essas frações. Como é muito difícil fazer assim, sem explicação, então eu fiz o desenho aqui para poder ajudar vocês. Ó, o quadrado seria isso daí, tá vendo? Então aí quantos triângulos menores a gente consegue contar nesse quadradinho aí, certo? Bem fácil, hein? O paralelogramo é esse daí, tá vendo? Então, quantos triângulos menores que tem o desenho, que está formado o desenho aí do paralelogramo, tá? Os triângulos grandes, que são 2, tá? Então aí, quantos triângulos menores que a gente consegue observar na figura? Tem que contar as duas, tá? Todas elas lembrando sobre 16, não é isso? Que é o número total de triângulos menorzinhos. E o triângulo médio, tá vendo? Quantos triângulos menores a gente consegue observar, tá? Então, bem simples, né? No começo estava um pouquinho mais difícil, mas com as imagens aí ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo, certo? Faz essa atividade, posta lá no
sala de aula, Google Sala de Aula, Classroom, que o pessoal gosta de falar aí, os chiques da moda. Então aí essa atividade aí são 3 páginas que eu selecionei, tá, para vocês poderem fazer, e aí responde lá só para representar esses desenhos em forma de fração, tá? A próxima atividade na semana que vem vai estar um pouquinho mais difícil, mas é a continuação do Tangram, mas aí eu vou explicar e provavelmente vou ter que fazer alguma coisa aqui na lousa, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever lá no canal para ficar atento com as atividades, tá? Canal do YouTube lá, Professor Miqueias Alves, ativa o sininho para receber as notificações, atualizações, esse tipo de coisa. Tem algumas atividades lá do ensino médio também, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, não sei, de repente, né? Aí tem essa situação. Tem uma questão muito parecida da ETEC, quando voltar às aulas talvez a gente até faça, né? Que trabalha essa ideia do Tangram e a gente precisa saber quantos triângulos menorzinhos que podem ser formados, tá? Mas isso deixa quando as aulas voltar ao normal, tomara que volte rápido. Tudo bem? Um abraço a todos, fiquem em paz, cuide-se, faça o isolamento, lave as mãos e vamos torcer para voltar o mais rápido possível. Um abraço a todos.